gente aqui, o Júnior de Ares, colocou assim: o jogo do Flamengo foi primeiro, eles deveriam falar primeiro do Flamengo. Calma, querido, chegou o momento. É que o do Palmeiras acabou no horário do programa, né? Então, jornalisticamente, a gente sempre começa pelo mais atual. Agora a gente vai falar de Flamengo bastante, inclusive, porque foi 4-1. 2 gols de Gabigol, Arrascaeta marcou, jogou muito. Pedro entrou no finalzinho também, deixou o dele. O Pedro é impressionante. Sempre que ele entra, ele vai lá e deixa um golaço. Mansur, nossa, que isso. O gol que fecha o jogo, de fato, é espetacular. Agora, o jogo foi o melhor Flamengo que já se viu? Foi um Flamengo espetacular, avassalador? Não, agora foi um jogo também inteiramente controlado. O Flamengo, para você ter uma ideia, finalizou 22 vezes contra 3 do União La Calera, num jogo que no primeiro tempo um pouco condicionado pela maneira de defender do La Calera, que não é tão usual mais a gente ver um time se apresentar com um losango de meio campo, né? Como se para quem está em casa ter a capacidade, a visualização. Uma linha de 4 defensores normal, 3 volantes à frente, com um tipo camisa 10, que alguns países sul-americanos chamam de encante, e os 2 atacantes. Com isso, o time tinha muita dificuldade de dar conta da largura do campo, de marcar os lados. O Flamengo bastava inverter a bola de um lado ao outro, que os espaços apareciam, mas por muito tempo o Flamengo teve uma troca de passe muito lenta. Aí então o Flamengo chegou aos 2-0 e o jogo parecia que estava controlado, e aí vem o velho debate sobre esse Flamengo, né? Muitas vezes o adversário precisa de muito pouco para levar perigo. E uma das poucas chegadas do La Calera acabou saindo o gol do Sainz, quando o jogo ainda estava 2-0, o jogo passou a ter 2-1. Num jogo que parecia absolutamente definido no intervalo, se cria um certo ar de suspense. Um lance que faltou pressão no homem do lançamento, claramente, né? E a linha de defesa estava despreparada para a defesa da profundidade, para a defesa do passe às costas. Mas o que acontece nesses momentos de instabilidade também é que o Flamengo tem uma reserva de talento tamanha, que a sensação sempre é de que em algum momento o gol vai vir. Acaba vindo, o Flamengo volta a criar chances em sequência, com o 2-1 no placar com 2-1 no placar, cedeu muito pouco a possibilidade ao La Calera, não foi um time criativo de outras partidas, mas acaba fazendo o 3-1 nesse lance do Gabigol, que nasce de uma roubada de bola no ataque, de uma pressão na saída de bola do time chileno. O Gabigol faz o 3-1, e aí, para fechar o jogo, já com as alterações que o Rogério fez, de entrada do Vitinho, depois a entrada do próprio Pedro, veio o gol do Pedro, que foi, sem dúvida alguma, o lance mais bonito da noite. A gente vai ver daqui a pouco, depois dessa repetição do gol do Gabigol. O 4-1 que retrata um pouco a diferença de qualidade técnica dos dois times. Não é um sinal de um Flamengo absolutamente perfeito, não foi uma partida perfeita, longe disso, mas foi um jogo em que o Flamengo, por muito poucas vezes, esteve em risco. Aí está aí o gol do Pedro. Os lances que definem são muito bonitos, né? Esse gol do Pedro, a construção do gol do Gabigol, que é o passe do Arrascaeta. É até mais bonita a construção do Arrascaeta com o Gerson do que o próprio gol do Arrascaeta. Tem um quê de facilidade, né? Ele não teve nenhuma oposição para bater na saída do goleiro. Mas passa muito pelo que o Mansur falou, essa tranquilidade para construir um resultado e que talvez tenha influenciado até na queda de ritmo no segundo tempo. O Flamengo fez quase metade do segundo tempo no ritmo muito abaixo. E aí daí vem o gol, daí vem aquela certa incerteza ali no momento do jogo. E acelerando pouca coisa, a reta final do jogo foi do La Calera batido até fisicamente, sem conseguir acompanhar. Essa pressão na jogada do terceiro gol, ela vem com o Castellani se arrastando em campo. O camisa 8 do La Calera já tem uma idade um pouco mais avançada, é um bom organizador e tal, mas para cobrir grandes distâncias, para grudar na defesa, para auxiliar na saída, chegar próximo à área adversária, ele não sustenta o tempo todo. E ele perde a bola porque ele está totalmente sem perna, ele já estava com a mão no joelho. Nas jogadas anteriores, no campo de ataque, aí vem auxiliar numa saída de bola 2 minutos depois e não sustenta, não consegue. Dá um passe completamente displicente, é travado pelo Arrascaeta, o Flamengo constrói rapidamente em 2, 3 toques a jogada do terceiro gol. O La Calera tem ideias muito legais, desde o ano passado, com o Juan Pablo Vojvoda, né? É um treinador legal dessa escola do Defensa e Justiça, de posse de bola, de protagonismo, de tentar jogar, mas comparado ao que é esse poderio do Flamengo, o que é o objetivo de cada um dentro da temporada, uma primeira classificação, da forma como foi, com vice-campeonato no Chile, teve mudança de comando, o Vojvoda não permaneceu para esse ano. É natural que não seja um adversário à altura, né? Eu acabei de falava do grupo do Flamengo. É complicado? Depende, é complicado para os outros, né?
Porque o Flamengo Sim, é uma potência hoje na América do Sul. Né? sim, mas tem uma coisa. Claro, No claro. primeiro tempo, a gente viu um Flamengo realmente muito acima do União La Calera. Só que depois, no segundo tempo, chegou um momento, quando estava 2-1, que quase saiu, sim, um empate. E saiu esse gol do União La Calera também muito pela questão defensiva do próprio Flamengo, que o Rogério Ceni no primeiro tempo estava chamando muita atenção. O Bruno Viana nem só fazia a saída de bola, nem tinha tanto trabalho, porque a União La Calera não estava aparecendo para finalizar, estava no sufoco com o Flamengo, indo para a sua pequena área. Mas e aí? E aí ele estava em cima dessa linha defensiva, principalmente da zaga, obviamente, e do Bruno Viana, que vendo, eu acho ainda que falta... Ele sente muito ainda o peso da camisa. O Arão não, obviamente que não, mas ele ainda... A chegada é muito não acho recente, né? estudiado. E os Normal. dois contratados na última temporada não deram essa resposta, né? Nem o Gustavo Henrique, nem o Léo Pereira também. Fala, Mansur. E o sinal disso é que o Bruno Viana tem entrado no time, mesmo jogando pelo lado esquerdo da defesa, para onde vieram as duas contratações da última temporada. É verdade que, em certo aspecto, o Rogério pensa muito também no zagueiro como um elemento da construção. Pela forma como o Flamengo joga, para sair jogando com 3 homens, ou seja, com o William Arão, o zagueiro, que na saída de bola é o homem pela direita. O Bruno Viana termina sendo o homem pelo centro, né, dessa construção com 3 homens, porque o Felipe Luiz faz a saída pelo lado esquerdo. Nesse jogo até se apresentando muito mais, até porque o adversário não oferecia no primeiro tempo tanto risco, ele se apresentava muito pelo lado esquerdo, até para permitir essa inversão de jogada de um lado para o outro, porque o La Calera concentrava mais a sua marcação na entrada da área e quando o Flamengo balançava o jogo de um lado para o outro, conseguia achar os espaços. O primeiro gol sai disso, sai de uma troca de passe de dentro para fora 2 vezes, que acaba confundindo a defesa do La Calera. Mas voltando ao Bruno Viana, ele tem sido escalado como primeira opção, mesmo jogando pelo lado esquerdo da defesa, sendo em tese um jogador que atua pelo lado direito. Por ali jogou o William Arão e pela esquerda, naturalmente, vai jogar o Rodrigo Caio. E o Gabigol, gente? Gabigol na Libertadores, 19 jogos, 14 gols, 2 assistências, 16 participações diretas em gol, falando... Claro, nessa competição, né, na Copa Libertadores. E agora, 2 golzinhos para alcançar o Zico. A gente tem, inclusive, essa informação, se a gente puder colocar no telão. O Zico tem 16 gols na Libertadores, maiores artilheiros do Flamengo, e o Gabigol com 14. Tá chegando já. A quantidade de vezes que o Flamengo foi à Libertadores nos últimos tempos e a facilidade que ele tem de encontrar o caminho das redes, né, vai passar. E eu acho que isso explica... E é por isso... E isso será que explica também, obviamente, a permanência dele, né? De começar o jogo e o Pedro continuar entrando só no final, Mansur. É isso que eu ia falar. Esses números e essa representatividade não são só não é apenas o número de gols, também a representatividade dos gols, o momento que eles aconteceram, as recordações da final da Libertadores, a efetividade do Gabigol quando joga ajudam a explicar que o autor de um gol como esse, que foi o 4º gol do Flamengo, tenha poucos minutos na temporada. É evidente que se fala muito sobre a questão dos dois jogarem juntos. Eu até acho que eles, Pedro e Gabigol, eles em si são jogadores complementares que até poderiam atuar juntos. A questão é muito difícil, na forma que o Flamengo joga hoje, criar um contexto entre os demais jogadores para que esse time sustente Pedro e Gabigol juntos no centro do ataque, sem que você altere demais a estrutura do time e tenha que fazer tenha que reformar demais esse modelo de jogo. E o Pedro, gente? Tinha alguém, eu estava tentando achar aqui na hashtag Troca de Passes, que mandou uma mensagem falando por que o Pedro não é o titular, não começa um jogo, mas está explicado agora. Né? Tá explicado. Não tem como... Só jogam 11. Se os dois jogarem juntos, passa por essa rearrumação que o Mansur fala, que pode ser até traumática, de uma forma de atuar que já está muito consolidada. Por mais que o trabalho do Rogério seja recente, pelo menos o desenho, quem são os 4? Everton Ribeiro, que não vive, é verdade, os seus melhores dias. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O que mais tem acontecido, dependendo do contexto, dependendo do jogo, é essa alteração entre onde joga o Bruno Henrique e onde joga o Arrascaeta. Às vezes o Arrascaeta vindo para dentro, como foi muito bem no segundo tempo no jogo contra o Vélez na Argentina, na estreia, e em alguns momentos o próprio Bruno Henrique fazendo essa dupla por dentro. Mas é muito difícil, pelo contexto, você colocar o Pedro. Beleza, tirou o Everton Ribeiro, colocou o Pedro. Você já vai afastar o Gabigol da área onde ele flutua e serve como arranque, como
desmarque em profundidade para colocá-lo no lado do campo? Ou quem vai vir para cá é o Bruno Henrique para jogar com o pé direito na ponta direita? São situações que modificam a forma que o Flamengo joga. Então, Ô, Rafa. Oi? Não, perdão, desculpa te interromper. Não, vai. É que eu veria os dois em dupla. A melhor maneira para mim de potencializá-los seria